A gente vai falar da energia do ânimos e da energia da ânima. E a gente não está falando de pênis, vagina, de gênero, de como se comporta, como se bota na sociedade e tal. A gente está falando de expressões dessa energia, que todos nós temos, seja homem ou seja mulher, tem as duas energias. Só que uma está polarizada e a outra está no inconsciente, que é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. A gente vai primeiro pegar essa parte do Livro dos Espíritos, depois desce para essa parte da Joana. Deixa eu apagar aqui, aí a gente volta aqui depois. O nosso mapa da alma está só crescendo, né? Ele está só aumentando. Ele começa com a base, que é o self, né? O self é o espírito, né? No meio dele tem a área da consciência, tem o ego, né? No centro da consciência, que é o arquétipo que toma o complexo que habita aqui o centro da consciência. Ela se organiza por complexos, no nível individual e no nível coletivo, os arquétipos, não é assim? Ou seja, a gente tem um inconsciente coletivo e um inconsciente pessoal. Né? Tá todo mundo craque já aí. Só que dentro desse processo a gente vai só aumentando o mapa, né? A cidade da alma vai crescendo aqui. Dentro dessa dinâmica que a gente já viu, que ela é bastante significativa e é muito importante, tem mais um personagem ou uma parte da alma que a gente precisa entender também, né? Então pensa só, isso aqui é o inconsciente, não é? O self não é o inconsciente? Lembra disso, né? O self é a totalidade. E a consciência se restringe a um pedacinho só desse self. Eu tenho uma consciência que está latente, que é a consciência superior, o self, que é uma consciência. É uma consciência que está sempre conectada com Deus. E dentro dessa consciência latente, eu tenho a consciência onde o meu ego está encravado. Não é assim? E o meu trabalho é fazer essa consciência central expandir ao ponto de eu ter o conhecimento dessa totalidade. Né? De eu ter o conhecimento dessa verdade, que aí eu chego num nível crístico, né? Num nível de Jesus. Esse centro que ele vai crescendo, crescendo e ele vai se confundindo com essa própria totalidade. Só que enquanto eu estou bipartido, né, entre o inconsciente na totalidade e essa área dessa consciência, eu naturalmente, nós, o espírito humano, ele trabalha numa bipolaridade, numa dia de energia, em todos os âmbitos. Então, quando esse ego vai encarnar, quando essa personalidade encarnada vai se conectar ao corpo, ela vai precisar pegar parte e se polarizar para formar esse ego, porque o corpo tem uma biologia e ela é exigente, né? Ela é exigente. Se eu colocar as duas energias num corpo só, aí vai criar uma anomalia genética, né? Uma coisa mais primitiva, que eu vou ficar hermafrodita, não é assim? Ou seja, eu não posso, eu tenho que ter bem diferenciado, ou a anatomia, não estou falando de vivência sexual, não estou falando de desejo de nada, estou falando de anatomia. O espírito vai precisar polarizar para encaixar naquela forma, não é assim? Então eu vou fazer um ego, se eu sou o Daniel masculino, eu vou precisar fazer um ego masculino, não é assim? Ou seja, eu vou precisar de uma concentração de energia nesse eu, que vai se formar ali, para poder encaixar ali, não é assim? Falando de maneira simplória, é óbvio que não é só isso, mas só para a gente imaginar. Até mesmo porque o corpo também exerce uma atração em cima desse self, né? Então ele vai atrair essa energia para lá. Então quando eu pego um pedaço dessa energia, que o self tem os dois, né? Imagina assim, né? Que esse self, ele tem os dois lados, um lado masculino, um lado masculino e feminino. É tanto que aqui a gente, pela influência do cristianismo, né, das lições de Jesus, o nosso Deus, ele é um Deus pai. Ou seja, é um Deus masculino, né? Mas nas religiões orientais a gente fala de um Deus pater mater, que ele é mais reflexo de um self. É um Deus que é pai e é mãe, ao mesmo tempo, né? Se a gente pega esse pedaço dessa energia aqui para construir esse ego, eu vou ficar com uma quantidade muito maior de energia feminina no inconsciente. Essa energia no homem chama-se ânimo. No homem. Ou seja, mulher não tem ânima. A mulher não tem ânima. Vou repetir. Quando eu encarno na anatomia masculina,
eu estou usando a minha energia masculina para formar esse ego, não é assim? O que fica no inconsciente? O feminino. A energia que ficou no inconsciente, ela é de maioria feminina. O inconsciente, na realidade, na totalidade, para todo mundo, ele é feminino. Mas há uma especificidade lá dentro, numa diferenciação. Se eu estou usando mais a masculina, é porque o meu feminino está abarrotado no inconsciente feminino. Faz sentido ou não? Pensa assim, né? Duas partes. Se eu estou usando mais essa, a outra não está na área da consciência. Aqui, essa área aqui, ó, ela vai ficar cheia de masculino. Não é assim? Se aqui está cheio de masculino, vai ter uma predominância de um mar de feminino aqui, ó. Porque eu usei pouco. É ou não é? Faz sentido ou não? Estão acordados aí, comeram bolo? Ou seja, eu vou ficar rodeado de energia feminina, esse ego. Né? E isso forma a ânima. A ânima. Isso é muito importante você saber disso, porque o maior desafio da criatura humana, não é lidar com as nossas paixões e os nossos vícios da sombra. A gente vai ver o que é sombra. O nosso maior desafio é lidar com a ânima e o ânimo. Essa é a cereja do bolo. Esse é o maior desafio. Por quê? Eu estou aqui como homem, encarnado como homem. Essa energia é totalmente oposta a mim. Ela tem outra vivência do meu ego. Ela é contrária no sentido de ter uma outra perspectiva de olhar a vida, de se expressar, de usar o mundo, de viver o mundo. Ou seja, é uma coisa muito díspare da minha personalidade. Agora, se eu falo numa sombra, pensa na sombra mesmo, material. A sombra é um duplo meu, né? Ela é masculina também. Então, eu tenho mais intimidade com a sombra do que com a ânima. Porque a sombra é um duplo meu, né? A sombra é também um duplo masculino. Então, eu lido com ela, né? É da minha vivência, é do meu dia a dia, da ignorância e da virtude masculina tá ali, naquele lugar. Mas faz parte de mim, que eu vivo isso. Agora, quando eu falo na ânima, eu estou falando na cereja do bolo, de falar assim, virei Jesus. Lidei com tudo e tal, e fui vivendo tudo aquilo. Aí quando eu falo na ânima, eu estou falando na obra-prima. Sabe, você passou a vida pintando vários quadros, e você vai chegar na sua obra-prima, do aperfeiçoamento é você lidar com essa energia oposta. De tão importante que ela é pra gente. Essa ânima, essa energia no homem, ela vai exercer uma influência muito grande na personalidade central, no eu encarnado. Isso é muito importante. Porque, como tudo na psique é dual. Pode ser bom, mas também pode ser ruim, a depender do que eu faço com ela. Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui para a gente começar a tecer o perfil de ânima consciente e inconsciente, integrada e não integrada, conhecida e desconhecida. E depois a gente vai para o ânimos na mulher. Tá bom? Pode ser? É claro que o que eu estou falando aqui, eu estou pegando aqui. Pensa assim, que foi feito milhões de estudos, um monte de coisa foi estudada, sonhos, análise pessoal de um monte de gente, séculos aí de uma psicologia olhando para esse masculino e feminino e como que ele acontece. E eu estou pegando o resultado final, ó, depois que olharam tudo, acontece isso, para a gente ganhar tempo, porque o objetivo também do curso não é formar, é ter um conhecimento geral para ler, né, a obra. Então a gente vai ser bem pontual. Então imagina só que eu tenho essa energia feminina e ela vai começar a gerar uma influência no Daniel aqui, masculino encarnado. Como que ela vai se manifestar? Como que ela aparece pra gente, nós homens, né? Homens que vivenciamos essa energia. Quanto mais, eu vou fazer o desenho de novo, porque pra gente ir pensando. Quanto mais ela está distante da consciência, quanto mais distante, isso não vale só para a ânima, mas principalmente para ela, mais ela exerce um efeito de encantamento nesse ego.
Você já viu assim que quando o homem heterossexual aí, vocês vão saber o que eu estou falando. Quando você vê uma mulher que te atrai e que você acha ela bonita, você não parece que você fica hipnotizado. Você não consegue parar de olhar. Não é possível que vocês não passaram por isso. É ou não é? Que você tá assim e tal, parece que o pescoço não vira, né? Você vai lá e você fica hipnotizado pela imagem. Quanto mais é inconsciente, desconhecida essa ânima, mais a gente vai passar por isso. Porque na realidade, tudo que nos encanta desse feminino ou nos assusta aqui fora, está dentro da gente. Que é um mecanismo que a gente vai estudar, tem uma aula só para isso, que é sobre projeção. Ou seja, eu vou me relacionar com as imagens da minha ânima na minha vida concreta. Então, quando passa, de alguma forma, uma imagem de uma mulher, né, que eu considero de alguma forma atrativa, ela constela. E eu fico abestalhado. Fico hipnotizado. Aí, ela vem, leva apartamento, leva carro, não é assim que acontece? Leva tudo e você tá lá, assim. É ou não é? Presta atenção nisso, hein? Não é só a ânima, mas como a gente está estudando a ânima, os complexos também causam isso. Quanto mais desconhecidos eles são, mais eles têm um efeito de alterar a dinâmica da consciência na sua racionalidade, no seu foco de atenção. É isso que o complexo faz. Ele faz você perder a razão. Então a ânima é aquela sereia da mitologia, que, né, canta e você fica assim, né? E você vai, né? É a imagem da sereia. Onde que a sereia mora? Nas profundezas, né, do inconsciente. Então, quanto mais desconhecido, você vê que ela está meio lá, meio cá, né? Rabo de peixe. Ou seja, ela está um pé no instinto, é bem arquetípico. O instinto não é assim? Agora a gente pode falar, né? É o arquétipo, né? Ele fica entre o instinto e a psique pessoal, não é assim? Ela é a porta do banco, né? Que gira, ele consegue acessar os dois lados. Vê só, ela está lá no fundo do mar, né? Quando esse arquétipo canta na minha alma, olha como é que fica, né? Gera essa hipnose. A imagem da sereia é a imagem da ânima coletiva, bem profunda, lá do inconsciente. Faz sentido? Ou seja, quanto mais for inconsciente para mim, inconsciente, olha aqui o lado do inconsciente, essa relação com a energia da ânima, do feminino em mim, mais eu vou passar por estados de apaixonamento. Aqueles estados que a gente passa na adolescência, que você fica cego por alguém, e a pessoa termina com você, só falta morrer, quer pular da ponte, não é assim? Você fica num estado de encantamento, que parece que quando termina o negócio levar um pedaço da alma, assim, não é assim? Por quê? Porque nessas primeiras relações que a gente tem, são os primeiros contatos com a ânima e o ânimos, que estão muito inconscientes, então eles geram esse efeito no ego. Quando ele se aproxima, não tem ego que segure. Não tem ego que segure. Só que ele não dá só na relação nadia de homem e mulher. Você pode ficar apaixonado por uma religião, que é o fanático. Ali tem uma imagem de ânima ali também, né? Você pode ficar apaixonado por uma ideia, um ideal. Ele pode ser abstrato. Não necessariamente precisa ser uma pessoa. Você pode ficar devoto a uma santa, apaixonado por ela, né? E isso vai mostrar em que nível psíquico você está, né? Quanto mais coletivo, mais próximo do arquétipo, menos identidade. Quanto mais pessoal, mais individuação, mais processo de autoconhecimento. Então, eu passo a tendência, né? Quanto mais inconsciente, mais vira esse canto da sereia, né? Isso eu estou falando aqui, ó. Isso é inconsciente, isso aqui é consciência. Quando eu falo em consciência, é conhecido, né? Transita em mim, né? Eu tenho mais ou menos uma noção do que está falando em mim, pelo meu ego, pelo meu eu. Eu tenho mais uma noção do que me habita, está integrado, né? Essas coisas me visitam aqui. Ah, eu conheço aqui, eu tenho uma voz da minha mãe, né? Tenho uma devoção aí a uma santa. Então eu estou falando de mim, são coisas minhas.
Outros efeitos da ânima, por exemplo. Já viram aquele homem assim que é irritado? Que ele vive mal-humoradinho assim? Né? A gente já teve essas fases, todo mundo já passou. Aquele cara que é o chilique do homem. Já viu? Assim, pô, não pedi pra você fazer não sei o que, tudo ele se irrita. Essa é a ânima nele. Fica um cara emocional, um homem emocional. Só que ele não é um emocional feminino quebrado. É um emocional no masculino. Então, quando a energia pinga aqui, ó, aí ele fica aquele cara estressado, irritado, mal-humorado, que se irrita fácil, ou seja, que é característica da energia feminina a emoção. Então, ele vai ficar uma pessoa muito emocional. Só que com o emocional com as tintas do ego masculino. Então ele fica muito irritado, mal-humorado, vai ficar um emocional sombrio. Vai ficar uma pessoa, um homem cheio de caprichos. Jesus tinha essa ânima aqui muito bem integrada. Olha como Jesus, no tempo dele, extremamente machista, tratava as mulheres. No apedrejamento, né? Joana de Ângeles, Joana de Cusa, né? Volta à tua casa e ama teu marido, eu vou te esperar, né? Ele sempre, olha as projeções da ânima de Jesus. É fantástico, né? Como ele só conseguia cuidar bem porque era consciente dentro. Ele só conseguia cuidar bem lá fora porque dentro já estava integrado. Né? Então, ele tinha essa amorosidade, ele era um pai austero e daqui a pouco uma mãe acolhedora. Ele não era assim, Jesus? Né? Aquela mãe carinhosa, cuidadosa, aquela voz amorosa. É Jesus numa ânima muito consciente. Ou seja, uma religiosidade profunda que estabelece metas espirituais, né? Eu começo a desenvolver aqui metas espirituais significativas, ideais profundos. Eu nunca chego em um lugar. Eu sempre adoto uma configuração de movimento. Então, quando eu adoto uma configuração de movimentar, de me relacionar com essa ânima assim, ela pode se perpetuar, mas eu recebo visitas da ânima sombria. Né? Ela continua aparecendo para mim. E eu vou me relacionando com as duas faces dela. A ânima sombria, ela aparece no sonho do homem, a ânima no sonho do homem é o guia que leva na direção do inconsciente. É aquela mulher que você não conhece, ou às vezes é sua esposa, você sonha com ela, aí ela te leva num lugar, ela te apresenta outra mulher. É a imagem da bruxa, né? No sonho, no Contos de Fada, é a ânima sombria. Quando você sonha com sua esposa, né, ou a namorada, é uma ânima pessoal. Ela está lá, ela aparece, é sempre o guia, porque ela é ela que sabe transitar no inconsciente, ela mora lá. Ela é a sereia, né? Então ela consegue ir na beira da praia e consegue ir lá no bem profundo. Então se você tiver que ir lá, você tem que ir com esse guia. É ela que vai te levar. É um termo que a gente chama de psicopompo, que é um guia. Ela vai te levar a passear dentro da tua psique, é a ânima que faz isso, no homem. Quanto mais consciente fica, mais ela vai gerar esses efeitos no ego. Você vai ter uma vivência emocional do feminino no teu eu consciente com esse sentimento pela vida. Se ela é inconsciente, você vai ter uma personalidade assim, afetada, vai virar um homem afetado, cheio de sintomas. Né? Então, desenvolve uma capacidade também de se sacrificar. Igual uma mãe, né? Abre mão de si, né? Não fica aquele homem egoísta que tudo é para ele, a mulher tem que servir ele, aquele meio adâmico, né? Então ele desenvolve uma capacidade de se sacrificar. Essa é uma versão da ânima consciente, né? Ele vê o direito dos outros, é aquele que vai virando um missionário, né? Eu vou abrir mão da minha vida pessoal. Não é o arquétipo do Messias coletivo e inconsciente. Eu estou falando de uma ânima integrada, de um sentido profundo. Estou falando de uma consciência aqui que eu estou vivendo a minha essência. A minha essência é profunda. Então eu vou começar a me sacrificar, a fazer coisas pelos outros, a fazer um esforço para poder beneficiar outras pessoas, e eu começo a ficar pródigo, como um seio materno que concede uma nutrição àqueles que lhe cercam, não no sentido instintivo e primitivo,
mas num sentido simbólico e espiritual profundo, com um senso de estética, de amor à vida, de paixão, na paixão santa, como era a de Jesus, como é a paixão de Gandhi, de Divaldo, de Chico, dos grandes missionários. Essa é a ânima, o efeito da ânima consciente no homem. Um artista, né, procurou o Jung para tratar a filha dele. E ele chegou e falou para o Jung, ó, minha filha é nova, criança e tal, e ela está muito doente psiquicamente. Cuida dela aí e tal, e depois a gente vai conversando durante o tratamento dela. Aí ele deixou a menina lá e a menina estava tendo uma psicose, que é uma loucura, né, se a gente pudesse fazer um resumo. O ego dela estava esfacelando, não era um ego estruturado. Aí o Jung foi, atendeu ela, analisou, e ele pediu para chamar o pai, e esse homem veio, né, e ele era um artista. Aí ele falou, ó, tua filha é assim, tua filha é assado, passa isso com ela, o inconsciente dela é assim, é assado, papapá. Aí ele olhou para o Jung e falou assim, mas Jung, sou eu sou desse jeito. Aí ele falou, ó, o inconsciente de vocês dois é agitado, é um mar agitado. Mas o mar que tu navega, tua filha naufraga. Ela não dá conta. O ego dela não é estruturado. Por quê? Porque ele era um artista. Então ele canalizava a sombra dele e toda a obscuridade do inconsciente era tornada consciente na arte, nas coisas que ele fazia. Então, na realidade, virou esse inconsciente que é psicótico, né? Ele conseguiu fazer de forma criativa uma saída e virou um grande artista. Então, um senso de estética, começou a trabalhar e fazer algumas coisas, mas a psique da criança não deu conta desse inconsciente, né? Então, ela fez uma doença. Então, um ego bem estruturado, um eu bem estruturado, é um ego que dá conta de suportar a si mesmo e tornar esse self uma realidade. É pegar esse ego e falar, eu não quero mais ver isso, é impossível. Mas falar assim, eu preciso ter força para ver isso. O ego bem estruturado faz isso. Em vez de ele ficar assim lutando na repressão, ele abre a porta e começa a olhar. Quem é que vai me visitar, né? Ele olha com prudência, com medo, mas olha. Então a energia circula. Ele aprende a olhar para si. Esse ego bem estruturado é esse olho que suporta a si mesmo, né? E ele vai com essa capacidade de ir se estruturando. É um ego que conseguiu se separar bem dos pais, que tem uma individualidade, que não está no nível coletivo do arquétipo. Ele já tem um conteúdo pessoal bastante consciente, e o que não é consciente, ele permite que venha e ele aprende criativamente a lidar com isso. Esse é o ego estruturado. Ou seja, o ego estruturado é que está em movimento. Porque se ele para, ele faz uma neurose. Se ele entra num movimento frenético, ao ponto de dissolver esse ego, ele faz uma psicose. Se ele consegue ficar num movimento sem se dissolver, sem se enrijecer, ele faz a individuação. É o caminho do meio lá dos budistas. Então agora vamos para o ânimos. Tem mais coisa da ânima aqui, mas eu vou agora falar do ânimos. Se der tempo a gente volta. E na mulher do mesmo jeito. Só que a mulher, ela carrega um homem no inconsciente. Um homem não, a energia masculina no inconsciente, né? É o oposto dela. E essa energia vai ter um efeito na consciência da mulher. Então lembra, né, que a gente falou, na área da consciência ocorrem fenômenos inconscientes. Porque quando a energia da ânima me visita, se ela for inconsciente, se eu não conheço, ela causa isso em mim. Ou seja, então na consciência, eu estou inconsciente de mim mesmo. Né? Eu estou inconsciente de mim. Na mulher, qual é o efeito desse ânimos aí? Né? Dessa energia masculina que circunda o ego, né? Se a gente pudesse fazer um resumo geral, óbvio que eu vou falar mais coisas, mas no lado inconsciente, vira uma mulher de opinião. É aquela mulher que você fala, esse copo é branco, ela fala, não, ele é transparente, não tem que mude. É aquela mulher chata pra burro. Você quer jogar ela pela janela. Ou seja, é uma mulher de opinião no sentido negativo. Não é essa mulher de uma opinião bem formada, bem instruída. Na realidade, é ao contrário.
as opiniões dela, se você for olhar, são extremamente vazias, são fundadas em coisas de leis que ela criou na cabeça dela. Não tem nada a ver com ela ler os livros, ela se politizou, ela fez as coisas. São opiniões que geralmente é a opinião do pai, inconsciente dela, é a opinião do inconsciente familiar. Então vira aquela mulher de opinião. Essa mulher de convicções sólidas. Vira uma mulher de convicção, mas tudo isso inconsciente. Intransigente. Esse é o ânimos na mulher, o ânimo sombrio, né? Então ela fica com essas opiniões e são opiniões que são irrefletidas. Ou seja, ela não reflete sobre isso e o que ela está falando está certo ou está errado, é a minha opinião e você tem que engolir. Né? Eu não mandei você fazer tal coisa, aqui em casa não é assim, tá? Mas de onde tu tirou isso? Não sei, faz o que eu estou mandando. Né? Ou seja, é irrefletido. Esse é o ânimos na mulher. Quando né, o homem está emburrado lá com a crise emocional, dando a crise emocional dele, ele está incorporado na mulher. E esse aqui é a mulher incorporada, o homem incorpora, toma ela. Então ela fica com esse ânimos espiritual aqui. Um outro sintoma do ânimos é ela fica super energética. Que dá 1h da manhã ela está lavando louça. Ela está limpando a casa, arrastando os móveis, tem 2 empregos, cuida do filho, mas é tudo sem sentido. Ela fica no automático. Aí tá, sabe, aquela pessoa que não consegue fazer uma pausa, fazer aquele... não estou dizendo, pensa bem, pensa só, a gente tem que ter um conhecimento filosófico, uma mente filosófica. Não quer dizer que as pessoas que têm energia de vida, que fazem os trabalhos da vida, são esse tipo do ânimo. Eu estou falando de uma coisa sem sentido, sem reflexão, automática, que tem um espírito dentro dela que manda ela fazer e ela nem pensa sobre isso. Ela é aquela mulher que faz 1000 coisas, mas nada tem sentido. É irrefletido. Guarda isso. Não tem reflexão. Uma coisa é você estar vivendo a sua essência, você fundar um centro, você cuidar de 1000 pessoas lá e tal, e estar vivendo uma realidade espiritual profunda. Você está falando de um energético consciente. Uma coisa eu estou falando de uma coisa super energética, totalmente alucinada, apaixonada, cega, sem sentido existencial, que vai dar um resultado final em depressão. Que é do ânimos inconsciente. Ou seja, é uma mulher tarefista, né? Ela resolve tudo, ela resolve, ela é o homem e a mulher da casa, ela paga as contas, ela resolve tudo, o homem não tem voz, é essa mulher super energética. Então, às vezes, quando tem a briga, em casa é 2 homens brigando, não é marido e mulher, é 2 homens brigando. Fica, não, isso está certo, está errado, papai, discute, ela sabe de tudo, resolve tudo e não tem reflexão, nenhuma. Então, essa é a característica dessa mulher. Então, ela começa a desenvolver, em alguns casos, traços de uma brutalidade, de uma coisa sem sensibilidade, que é típico do feminino. Porque a mulher, ela está incorporada nessa energia, o ego dela é essa energia. E no inconsciente dela tem o masculino. Ou seja, a mulher, por natureza, ela é sensível, né? Ela tem uma sensibilidade, ela tem uma tendência a isso. Diferente do homem, que é por construções da psique, a energia ficou diferente. Então ela vai desenvolvendo, ela vai perdendo essa sensibilidade, vai ficando com uma brutalidade, que ela fala tudo rasgado, né? Não tem uma sensibilidade para dizer. Por exemplo, o analista, né, o psicólogo, o homem, tem que trabalhar muito essa ânima para desenvolver esse acolhimento, né? Não posso chegar lá, você é isso, você é aquilo, né? Fica uma coisa muito julgadora e brutal. Essa mulher, ela vai ter muita dificuldade e vai ter uma tendência a desvalorizar o sentimento. Tipo assim, nossa, eu não posso ser essa mulherzinha fraca, que chora ou que se emociona, ela fala assim, né? Com sentido pejorativo. É tão comum isso, né? Isso é coisa de mulher fresca, né? Ela olha para o feminino de maneira muito pejorativa, né? Para o feminino que eu falo, a ânima, né? A energia feminina. Então, tudo que vem dessa sensibilidade feminina, ela olha com um olhar muito julgador, sem sentimento, beirando até a violência. Uma menina foi violentada pela babá. O pai colocou uma babá. E essa babá abusou da menina. Uma mulher abusando outra mulher, uma menina, uma criança.
nos sonhos dela, quando ela ia ter um sonho, e ela sonhava que estava sendo estuprada, violentada ou perseguida, ela sonhava com um estuprador, com um homem. Por quê? Ela foi violentada pelo ânimos da babá. É energético, ela não sonha com a babá. Ela sonha com a energia que a babá estava tomada, que era um ânimos dela. Faz sentido? É interessante, não é? Ou seja, porque é uma relação energética. Não é uma relação... Ah, mas ela foi estuprada por uma mulher e ela sonha com um homem. É, porque é o homem dentro da mulher. Ela violentou porque, ó o ânimos dela inconsciente. O ânimos dela inconsciente fazia essa mulher violenta, né? Sem noção de sentimento, sem maternidade, né? Só pensa nela, egoísta, né? Então, nas projeções, ela fica muito preconceituosa, né? Essa questão de julgar muito, ela vai ter uma autoridade violenta, uma insatisfação pela vida, porque o ânimos vai tomando, então vai gerando um estado de insatisfação. Tá certo? Né? Essa mulher que vai conscientizando esse ânimos, ela desenvolve em vez de opinião, ela vai ser a mulher da aptidão. Né? Ela vai ser uma mulher que ela pode até desenvolver as características masculinas de força física, agilidade, é aquela mulher que dirige bem, né, que tem um senso de espaço, porque olha no aspecto histórico da psique, né? Pensa só na vivência do masculino e do feminino. O homem, ele foi exigido dele ir caçar e desenvolver a capacidade de ter essa atenção focada, de olhar os espaços que ele precisava sobreviver, né? A mulher mais de uma alquimia, de uma sensibilidade. E Daniel, isso é bom, isso é ruim? O homem precisa exercer o outro lado e a mulher exercer o outro lado. A gente é os dois. A gente é os dois, né? Ah, mas eu detesto o homem porque faz isso. Então, você está mal com você, né? Porque, na realidade, você é as duas coisas, né? Você é esse homem que sai para caçar e essa mulher que fica em casa para amamentar. Você é os dois. E quando um aparece e o outro sai, o outro aparece e o outro sai, você tem que saber viver essas energias. Por isso que eu falei para vocês, prestem atenção, vocês vão me achar machista o que está colocando, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do energia. Então ela fica uma mulher energética, mas um energético totalmente com sentido. É um energético dedicado ao self, para realizar o mundo interior dela, nas linhas do self. Então ela faz muitas atividades, ela tem uma energia de vida, no qual ela é plural, mas é um plural totalmente profundo, com sentido, né? Não é aquela coisa mal-humorada. É que quanto mais ela faz, mais ela encontra a alegria de viver. E lá no final desse túnel não tem uma depressão, tem uma realização. É totalmente diferente, né? Então ela é atuante, né? Ela, em vez de ser opinião, é uma mulher que de vontade, né? Vontade firme, mas não é intransigente, sabe ouvir, tem reflexão. Esse é o ânimos nela, né? Ela faz o julgamento, mas é um julgamento de discriminar, né? Não é esse julgamento do preconceito. Por exemplo, eu tenho um lado que sai para caçar e o outro para amamentar. Qual que é melhor? Nenhum dos dois, eles só são diferentes. Não tem melhor e nem pior. É essa mulher, né? Ela faz essa discriminação. Isso é do masculino e isso é do feminino. Qual é melhor ou pior? Nenhum. Os dois sou eu. Né? Os dois sou eu. Então ela consegue fazer esse julgamento discriminatório sem ser preconceituoso. A gente vai trabalhar muito mais isso aqui também quando a gente entrar na projeção. Que eu vou explicar o que é a projeção, porque isso fica todo o tempo sendo projetado. Você vai se relacionando. Por exemplo, quando você vai se relacionar com uma mulher, o homem vai se relacionar com uma mulher, ele vai arrumar uma namorada e tal, ele tende a projetar, na realidade, ele projeta a ânima dele. Então, quando a gente fala assim, fulano casou com uma mulher igualzinha à mãe dele, porque ele está projetando a ânima dele, não começa na mãe. Então, se for inconsciente, ele vai casar realmente com uma versão materna ali.
A gente acabou de escrever o livro lá, Contribuições de Joana de Ângeles para o Entendimento dos Transtornos Mentais. Eu fiquei com um capítulo da sexualidade, dos transtornos sexuais, e fiquei com o capítulo da drogadição. Peguei 2 capítulos. E lá a Joana fala assim, ó, que uma das causas, Joana de Ângeles, uma das causas de se gerar um conflito de escolha sexual, de vivência sexual, é a mãe trazer um sexo no ventre de um filho que ela está gestando e desejar outro. Porque ela manda uma mensagem para o inconsciente da criança, eu queria ter uma menina, ou eu queria ter um menino. E essa mensagem fica arquivada no inconsciente da criança. Depois vira um complexo. Na realidade já virou, né? E a criança, na relação com esse complexo, pode experimentar esse conflito evolutivo, né? Exatamente. Vai depender do grau de fortalecimento desse ego, né? Para lidar com isso. Ela pode viver esse complexo? Pode. Ela vai lá e vive, vai gastar ele, né? E chega ou seja, ela vai satisfazer a mãe, ou ele vai, né? Vai virar uma vivência feminina para satisfazer a mãe, de maneira inconsciente. Faz sentido ou não? Ou seja, a ânima dele aparece no ego e ele vai fazer um conflito. Eu sou homem e sou mulher, né? Só que embora eu esteja na anatomia masculina, eu tenho toda uma vivência feminina ali. E ela pode cair na vivência sexual. Essa ânima pode escoar para lá, para a vivência sexual. Que é a primeira expressão do amor na psique. É a sexualidade. O homem não tem ânimos. Ele é o masculino encarnado. O ego dele já é um homem. Então o inconsciente dele forma um oposto que é a ânima. Na mulher é o ânimo. O Jung fala isso, né? No Arquétipos Inconsciente Coletivo, ele cita essa questão da homoafetividade como influência dessa ânima, né? Dessa energia. Mas ele dá um exemplo trazendo também uma experiência mais de conflito com essa energia, né? Porque são tantas tintas, são tantas nuances que é quase impossível ficar descrevendo pormenorizadamente isso aí. Quando o sofrimento se instala, você vai começar a se conscientizar do que você carrega. Porque até então, enquanto está projetada, a responsabilidade é do outro. Esse homem não presta, essa mulher não presta, e papapá. E é verdade, talvez não preste. Mas em algum canto da tua alma, tu atraiu aquilo para você. Ou seja, então a culpa não é mais do outro. É como eu me posiciono na relação que me faz me relacionar dessa forma. É como eu me coloco, né? Eu só posso casar com uma pessoa que gosta de bater se eu gostar de apanhar, consciente ou não, né? Falando assim simbolicamente, né? Ou seja, eu só posso casar com uma pessoa ou estar com uma pessoa, me relacionar, que a voz dela toma conta de toda uma vida se eu for um silenciado. Ou seja, é como eu me posiciono na vida, né? 2 bicudos não se beijam, não é assim? A gente não fala, não tem esse ditado. Ou seja, isso para mim não dá, não me relaciono com isso, né? Ou seja, eu posso, isso a gente vai ver em mecanismos do ego, que são os processos de identificação e projeção, né? Uma hora eu sou isso, né? Outra hora eu projeto isso e me relaciono com isso lá fora, né? Quando eu paro com esses mecanismos, fica consciente, aí eu evito os acidentes, né? Quanto mais consciente para mim, mais livre-arbítrio eu tenho. Então, quem escolhe a mulher desse homem aqui? Quem escolhe? É o inconsciente dele. Não foi ele que escolheu. Agora, se a ânima é consciente, ele vai ter uma tendência a escolher uma ânima com um perfil mais consciente. Ou seja, ele passa a ter livre-arbítrio, ele passa a não se apaixonar tanto, porque a paixão cega, não é assim? Quando você está apaixonado, você não escolhe mais, né? O espírito do mal já te tomou e se você não for viver aquilo, você já era para você. Na realidade, a pessoa que se relaciona com a sua sombra, a imagem da sua sombra, ela está se relacionando sim com uma pessoa também que tem responsabilidade pelo mal que faz ao outro, né? Mas quando eu tenho conhecimento disso, eu saio do discurso da vítima. Fizeram isso comigo, a vida é assim comigo, o mundo está acabando comigo. Não, ele não é mau caráter.
mas parte em mim também sintoniza com isso em algum nível. Ele tem uma responsabilidade, mas eu também tenho, e isso me ajuda a perdoar. Percebe? É a autorresponsabilidade. A minha inconsciência me colocou a me relacionar com esse tipo de pessoa. A inconsciência de mim mesmo me leva como uma onda traiçoeira e daqui a pouco eu estou na boca do lobo. Eles são desequilibrados? São, tanto quanto eu, que sou inconsciente de mim. Percebe a diferença? Porque se não, aí eu fico, não, a culpa é do mundo, minha mãe fez isso comigo, isso é por causa da minha mãe. Não, calma aí. Tudo bem, sua mãe não prestou, mas agora está na hora de parar de chorar. Vamos se apartar dessa mãe. Né? Tem que uma hora que precisa parar. Né? Ou seja, eu me coloco como responsável e coautor, junto com o self, da minha vida. Então, isso impede de fazer justiça? Não, fulano tem que ser preso, ele tem que responder. Mas o que em mim me levou a esse lugar? Senão Deus seria injusto. Né? E não existe injustiça. Na base de todas as doenças psiquiátricas e psicológicas está o afastamento. Tem o problema da relação. O depressivo não sai de casa. O esquizofrênico sai da realidade. O que tem toque não vai na festa porque tem que lavar a mão, não pode apertar a mão dos outros. Então eu vou evitando a vida. Na base de todas as doenças tem um problema de não conseguir se relacionar. Ou se relaciona de maneira rígida, ou sai da realidade de uma vez, enlouquecendo. Ou seja, começou isso, já pode ser um sintoma que a psique já está apresentando de uma doença que está se anunciando, se já não estiver doente. Né? Então isso tem a ver com o ânimos e a ânima? Sempre. Né? Sempre tem a ver, porque a energia é oposta. Então ela tem a tendência a me vencer. Né? É o desconhecido em mim. É aquilo que me encanta, que me aprisiona, que me toma. É a bruxa. É o arquétipo da morte que me leva para o fundo do mar, é a sereia, é a feiticeira, mas ao mesmo tempo é aquela consciência estética, é a deusa que coloca você para pintar um quadro, para ter uma sensibilidade com o filho, para abraçar o filho, é a mulher que tem uma maternidade, é muito consciente disso, e ao mesmo tempo ela é ativa, ela estuda, ela exerce cargos de liderança, e ao mesmo tempo nessa liderança masculina ela é muito feminina. Porque ela sabe ouvir, ela cuida das emoções, ela não só vê as pessoas como uma tarefa a cumprir, totalmente desconectada, como se fosse uma coisa de informática, que é isso que tem que fazer. Tem essa tarefa que tem que cumprir, mas ela fala, tem um coração que cumpre essa tarefa. Né? Ou seja, ela tem uma sensibilidade para transitar dos dois lados e ele também. Então cria-se um processo de integração da energia, uma sensibilidade além do bem e do mal. A ânima, ela aparece em símbolos femininos para mim. E quando a minha energia masculina vai se manifestar no inconsciente, ela aparece no masculino. Só que não tem um nome de ânima, tem um nome de sombra. Porque como é masculino, então ela é uma sombra, né? E eu não consigo encarar, ela roda comigo, né? Fica presa. Então é aquele, por exemplo, o Daniel sonha, né? É aquele bêbado no degrau da igreja. Nossa, sonhei, encontrei esse cara, é aquele mendigo, é a sombra, é a minha sombra. Né, que está ali, né, é o ladrão, né, no caso do homem, é aquele que está, sonhei que tinha um ladrão tentando invadir a minha casa, é a sombra no homem, né, e na mulher é uma mulher, é a sombra da mulher, ou seja, a psique ela é uma balança energética. Se eu coloquei 2 pesos aqui, eu vou ter que colocar 2 pesos aqui para equilibrar. Se eu coloquei 10 aqui, vai colocar 10 aqui para equilibrar. Numa metáfora muito pobre, que é óbvio que a psique não é assim. Ou seja, é um trabalho de compensação. Compensação. Ou seja, se eu estou muito santo aqui, e é um santo que não é de verdade, que eu não estou realizando, eu vou precisar colocar um oposto pesado também lá do outro lado para balancear. Então vai fazer o quê? Um oposto a mim, um demônio, uma pessoa trevosa, uma sombra, uma coisa totalmente oposta do que não passa no ego lá. Aí vai equilibrar e forma o quê? Uma sombra. Aquela pessoa anda, ela está sempre acompanhada dessa sombra atrás dela, que é os 2 pesos da balança. E isso tudo aqui aparece no ego como sentimento. Você vai lidar com isso, imagens e sentimentos. Olha só como a ânima no homem faz ele ficar irritado, né? Olha o sentimento. Né? A irritação, o mau humor, é sentimento. A ânima inconsciente. Isso é sentimento. Você tem que estar sempre em movimento. Ah, essa
essa energia feminina, ela é horrível, porque ela causa. Não, mas ela causa isso também, né? Ah, esse masculino, papapá, que é preconceituoso. Não, mas ele faz isso aqui também. Não tem como. Tudo é dual. Tudo é dual. Vai depender do que você faz com isso. Isso te tira de ser preconceituoso, né? De fazer os discursos ideológicos como se papapá e vai defender, por exemplo, em alguns movimentos que a gente vê, onde, por exemplo, é óbvio, né? Isso é num processo muito inconsciente, quando você pega aquela ideia apaixonada para defender um feminino que é mais masculino do que o próprio masculino. Né? Como a mulher tem que ocupar somente lugares masculinos, coisas masculinas, ela mesma está dizendo que o feminino não presta. Né? Sendo que, na realidade, o homem e a mulher têm que transitar um no mundo do outro. Né? Ah, mas é errado a mulher ficar lavando louça em casa e cuidar do filho, ela tem que sair para trabalhar. Mas isso é a maior beleza do feminino e o homem tem que aprender a fazer isso também. E da mesma forma, né, a mulher tem que ir lá ser o chefe, fazer esse trabalho do masculino, né, e exercitar os dois lados da psique humana, do espírito humano. Porque se você fica de um lado, você vira um preconceituoso e tudo é você, né? Então todo discurso apaixonado está pela metade. Não tem preço. Ou seja, a pessoa que é consciente, ela anda em paz. Ela não se perturba. E a Joana fala assim, não há contingência externa que tire uma pessoa consciente da paz. Não tem. Porque ela está consciente de si mesma. Ah, aí você olha para o seu sonho, você olha a sua sombra, as coisas que aparecem para você, aí a pessoa fala assim, ah, Daniel, você é isso. É verdade, é mesmo, eu sonho com esse lado direto. Aí você não se irrita. Porque já está ali, está aqui, eu ando de braço dado com isso, vigiando, porque senão esse touro me toma. Aí pronto, aí surge uma virtude, que o nome dela chama-se consciência de si mesmo. Que a gente gosta de dar o nome de humildade, né? Ou de falar do milindre. O milindre é uma inconsciência de si mesmo. E graças a Deus que tem um milindre, porque como é que você ia saber que você está guardando alguma coisa? Nossa, fulano falou esse negócio, eu me milindrei. Vai para casa e vai pensar no milindre. Né? Em vez de falar, não presta, papapá, você vai julgar o outro em vez de pensar no milindre. É ou não é? Ou seja, as emoções são um guia para a gente se descobrir. E é nelas que a gente vai se transformar. Por isso que está tanto esse movimento. É exatamente isso. Ó, o Espiritismo é uma doutrina extremamente racional. Muito. Então é necessário que tenha no seio da doutrina um evangelho que é o coração. Se não tivesse coração, aí eu me apaixono. Não dá. Então os espíritos sabem disso. E olha o tanto de livro, cultivando as emoções, não sei o que dos sentimentos, não é ou não é? Porque é necessário, porque não dá para ser só racional. E Kardec era, graças a Deus, porque aí do outro lado a gente vai desenvolver a ânima aqui, já que o ânimos foi apresentado por Kardec do Deus Pai, né? Agora a gente tem a doutrina mãe, e a gente vai ficando completo, né? E tudo isso muito simbólico, obviamente, né? São energias, né? Toda vez que a gente polariza, a gente adoece. A psique, ela precisa desse movimento. Quanto mais movimento você faz, mais energia você tem. Esse homem aqui, ó, que tem a ânima muito inconsciente, ele pode ser aquele homem assim, que é aquele soldado, né? O cara, eu não vou nem citar nada para depois não cair em cima de mim, mas pensa aquele guerreiro, né, da modernidade. Né? Aquele cara... Você olha para ele, você fala assim, meu Deus, né? Ele respira, sai testosterona. Dentro dele é aquele cara... Não, eu tenho muito medo de espírito. O cara é desse tamanho, aí ele tem um lado dele que é meio abobalhado, assim. Aí você fala do inconsciente, ele parece uma mulher. Né? Aí ele olha lá, não, eu tenho medo disso. Eu prefiro nem lidar com essas questões emocionais, isso não é para mim. Olha só, ele já está lá, já. Para dentro, é um cara extremamente inábil em lidar com o inconsciente, porque o inconsciente é feminino. Como ele está muito polarizado num racional, numa coisa muito para fora, para dentro ele é uma mulher caprichosa, cheia de medo, né? Não se envolve, tudo é um fantasma lá dentro, eu não posso chorar, não posso me emocionar, né? Ou seja, para dentro é essa coisa meio xoxa. Tá entendendo o efeito disso?
fica uma pessoa com incapacidade de mergulhar na alma. Porque para você fazer isso aqui, você tem que ser homem, né? Você tem que ser o herói. A mulher também tem isso. Você tem que ser corajoso. A Joana fala isso. Tu quer fazer reforma aí, tu tem que ter coragem. Coragem. Qual é o sintoma do ateu? Um dos sintomas característicos do ateu. Ele faz uma inflação e o self toma ele se coloca no lugar de Deus. Ele fica apaixonado. Ele acha que é Deus. Esse é um dos sintomas do ateu. Né? Porque, na realidade, o self se impõe sobre o ego. Né? Então, eu tenho uma imagem para repousar, uma projeção, seja de um complexo de natureza divina ou do self, é extremamente saudável. Porque se eu não tivesse a projeção, eu me colocaria nesse lugar divino. Porque não tem para onde a energia escoar. Percebe? Quando eu tenho uma imagem divina aqui, ó, ela é uma projeção de um divino que dorme em mim. É tanto que cada um vai, se eu perguntar para cada um aqui o que é Deus para você, cada um vai falar uma coisa. Por quê? Porque vai falar projetivamente de Deus, dentro da nossa pequenez. E tudo que a gente falar não vai chegar nem perto de Deus. Ou seja, tudo que eu falar de Deus é uma projeção. É uma projeção. Mas é excelente, porque se essa energia não sai nessa imagem, ela pega o ego como imagem. Então é melhor que ela saia. Tá entendendo? Se eu não escoo a energia para fora, ela cai dentro de mim. Toda essa vivência nas linhas da natureza, nas linhas do self, ela gera paz interior, satisfação para a vida, saúde física, saúde emocional. Como que você vai adoecer se você está andando na linha da natureza? Você não vai adoecer. O Jesus não adoeceu. Jesus não enfermou uma vez sequer. Por quê? Porque estava totalmente integrado com a sua essência. Né? Ele já estava individuado, né, nesse sentido. Né? Então eu posso ter um ateu extremamente religioso, só com outro nome. Observa só, a gente saiu de um misticismo durante um período lá da Inquisição, do período medieval, era um misticismo que não aceitava nada racional. Era uma religião que a gente chama de cega, né? É uma religião que não tem reflexão, que combatia o raciocínio, que combatia tudo aquilo, que era um apaixonamento, uma coisa cega, e que começou a matar uma imagem de Deus totalmente, né? Ou uma imagem de uma mãe engolidora, né? Que no caso da igreja começou a matar para fazer valer essa insanidade. Aí, de repente, aparece um movimento oposto, que começa lá no iluminismo. Veja só, é um movimento tão religioso quanto o outro. Aí o que ele fala? Não, agora o homem é o centro, não é mais Deus. O homem no existencialismo. O homem dita a própria existência. Pronto, o homem já está no centro. Aí ele vai colocando. Agora, não tem esse Deus aí morreu. Agora a gente vai colocar uma deusa no lugar, que chama razão. Olha só, a religião já está sendo vivida lá. Aí eles elegem a deusa razão. E essa deusa, o politeísmo ainda volta, né? Aí ele fala assim, essa deusa razão vai ter outros deuses que vão acompanhar. Que é, a razão vai ter os ismos da filosofia. O materialismo, o racionalismo, o empirismo, o mecanicismo. Olha lá, é os deuses do politeísmo voltando com outra roupagem. Aí você fala, você não está vendo que Deus existe? Não existe, não existe. Ou seja, ele tem um Deus ali, mas é um Deus desfigurado que está pela metade. Quem está certo ou está errado, na realidade, está incompleto os dois. Porque a gente é as duas coisas. E o Espiritismo é essa função. Porque ele se comunica com essa ciência e ele vai lá também no que o catolicismo ou a igreja, de alguma forma, usou de maneira, às vezes, até perversa, por exemplo, num processo inquisitorial. Que é esse lado religioso, a afetividade, a crença, a fé que eu não explico. Né? É tanto que eu não explico que, por exemplo, a gente tem funções básicas, né? Por exemplo, pensa assim, pensamento, oposto ao pensamento eu tenho o sentimento, e eu tenho aqui a sensação e a intuição. Quais foram as duas portas iniciais que Deus escolheu para se manifestar na alma? Aí você pergunta lá para o indígena assim, né? Como que você sabe que esse negócio aí que você adora é um Deus? Ele não tem lógica, não tem pensamento que explique. Ele fala, eu sinto.
Eu tenho um sentimento que Deus existe. Deus escolheu a função sentimento para se manifestar. Então é aqui que a gente vai se transformar. Se você quer se tornar um espírito de luz, você tem que mudar os sentimentos. Porque quanto mais eles forem conscientes, mais Deus vai trabalhar aqui. Como que eu vou explicar por uma lógica uma coisa inexplicável, que é um mistério? Então o pensamento ele vai ser sempre incompleto para contar a experiência de Deus. Eu só posso dizer assim, eu sinto tudo isso. Porque eu não tenho nem palavras, eu sinto. Né? Eu e Deus somos um só, não era assim? Ou seja, é um sentimento. Me explica isso, eu não tenho como explicar. Pensamento não alcança. Só aqui.